Fala galera, e no nosso papo hoje de algoritmos nós vamos falar sobre estruturas de repetição. É isso mesmo, nós vamos nos deparar aí ao longo da nossa vida escrevendo algoritmos, né? Quase sempre com alguma repetição no nosso código. Ou seja, nós vamos precisar fazer alguma coisa mais de uma vez, certo? E aí, a gente começa a pensar, né? Bom, o que são essas estruturas de repetição? Quando a gente pensa em o que são essas estruturas de repetição, bom, nada mais são do que algumas partes do código que nós vamos ter que fazer mais de uma vez, certo? Como eu tinha dito, nós vamos ter que ficar fazendo testes de alguma condição, alguma variável, para executar blocos do código várias vezes. Ou então, às vezes, a gente nem precisa fazer teste. A gente só sabe que tem um cálculo que tem que ser feito 10 vezes, 20 vezes, a gente joga lá e manda fazer, certo? Então, toda vez que a gente chega num problema que a gente tem que resolver lá no nosso algoritmo, que vai precisar executar o mesmo cálculo várias vezes, ou não só cálculo, né? A mesma sequência de instruções várias vezes, o mesmo processamento várias vezes, mesmo que seja com conjuntos de dados diferentes, é como se nós pudéssemos reaproveitar as partes do código escrevendo o que a gente chama de estrutura de repetição, certo? Ou os loops, que a gente tanto vê falar aí na internet, certo? E aí, existem alguns tipos de estruturas de repetição que eu gostaria de falar com vocês. São 4 tipos especificamente. A repetição com teste no início, a repetição com teste no final, a repetição contada e as repetições encadeadas. E para isso, deixa eu tentar ajudar vocês aqui um pouquinho da seguinte forma. O que é a repetição com teste no início? Nada mais é do que você tem uma condição, faz o teste, funcionou esse teste? Beleza, vai lá e executa as instruções que você quer. Agora, o que é a repetição com teste no final? A repetição com teste no final é o seguinte, você garante que ele vai executar pelo menos uma vez, então você deixa o bloco de instruções primeiro e faz o teste no final. Beleza, se esse teste der certo, ele vai voltar e continuar executando. Joia? Agora, a gente ainda tem a opção de repetição contada. O que é a repetição contada? Repetição contada é o seguinte, não, beleza, então eu já sei aqui que eu quero, enquanto minha variável valer, de 0 até a variável valendo 5, faça essas instruções aqui. Então vai ser 1, 2, 3, opa, nem vai, né? 4, 5 execuções. E a sexta repetição. Exatamente, a sexta, porque se aqui nós estamos falando de 0 até 5, então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? De 0 a 5. Então, são 6 passos. E a gente tem a repetição encadeada. O que é repetição encadeada? Bom, olha só, a gente vai ter um conjuntinho de execuções aqui e vai analisar uma instrução. Só que, ao invés de eu fazer isso aqui, para começar a execução de novo, não, nada disso. Eu vou começar a minha primeira execução, vou ter que dar uma parada, porque logo depois vai aparecer outra repetição. Vou executar essa repetição aqui algumas vezes. Terminei essa repetição? Beleza. Então depois disso, eu posso voltar para a minha execução inicial. E isso tudo recomeça. Então agora eu volto aqui, faço mais uma, faço mais 3 e sigo. Certo? Aí, tranquilo. Vamos então ver por que de fato a gente precisa de repetições nos nossos códigos. Leia comigo esses tópicos aí, presta atenção nisso. Primeiro, algoritmos precisam repetir determinados trechos de códigos de acordo com certas condições. Ótimo. Estas condições podem depender das interações com o usuário ou de certos cálculos a serem executados.
Beleza. Depende do meu cálculo aqui, se A mais B deu 5, se A mais B deu 7, ou então se o usuário digitou 5, se o usuário digitou 7. Isso aí vai depender. E essas condições devem produzir um valor lógico. Pode ser uma variável do tipo lógico ou uma expressão lógica, relacional ou mista. Lembra quando nós vimos no vídeo lá então de estruturas de seleção que eu disse que você tem que fazer um teste, certo? Testar uma condição ou uma variável. Esse teste vai gerar um resultado lógico, que é falso ou verdadeiro. A partir desse resultado, que é falso ou verdadeiro, é que o algoritmo vai executar ou não aquela sequência. Aqui é a mesma coisa, é um teste, certo? Essa sequência, essa condição ou essa expressão dando verdadeiro, se for um valor válido, aquela repetição vai ser executada. A gente vai tratar disso ainda com mais detalhes daqui a pouco. E essas repetições são os nossos chamados loops ou laços, certo? Que são os que determinam aí essas repetições. Sigamos, vamos ver agora cada um desses tipos aí. Lembrando que para cada um desses tipos nós vamos ter vídeos aí para frente, tá? Depois desse, mas agora é importante que você tenha uma visão geral sobre isso. Primeiro, repetição com teste no início. Bom, repetição com teste no início, galera, é aquele que eu disse para vocês que você faz o teste e depois executa o que tem que executar. Ela é usada quando o bloco a ser repetido só deva ser executada quando determinada condição for verdadeira. Olha esse exemplo aí da forma geral. Olha só. Esse aqui, como é que ele é escrito? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, o bloco de comandos vai ser executado. Ou seja, testa primeiro, só se pelo menos uma vez essa condição for atendida, é que começa a executar o bloco de comandos. Em C é o nosso loop while, certo? Que a gente vai ver nos próximos vídeos. Quando a repetição é com teste no final, ela é usada quando o bloco a ser repetido deva ser executado pelo menos uma vez até que determinada condição seja verdadeira. Então, olha só a forma geral. Primeiro você pede para executar, repita esses blocos enquanto essa condição for verdadeira. Então, seu algoritmo chega executando, depois testa. Chega executando, depois testa. É o nosso do while em C. Então, perceba que a condição está aqui. A condição está depois que o bloco foi executado pelo menos uma vez. E a repetição contada? Bom, essa repetição contada, a gente não tem esses testes aqui que a gente estava fazendo nessas outras, tá? A gente tem teste, mas não é da mesma natureza. Quando é que ela é usada? Ela é usada quando o bloco a ser repetido deva ser executado um número exato de vezes, utilizando um contador para controlar as repetições. Ou seja, se você sabe quantas vezes, independente de condições, que esse bloco tem que ser executado, ótimo, é só usar uma repetição contada. Olha essa estrutura. Vamos chamar esse cont de valor de contador. Para contador de valor inicial até valor final, aí entenda que nós vamos executar esse bloco de comandos. E a cada final da execução desse bloco de comandos, esse passo aqui também é realizado, ou seja, um incremento. É o nosso for lá da linguagem C, tá bom? E daqui a pouquinho a gente tem cada um desses aí. Agora eu vou convidar vocês para fazer alguns exercícios mentais. Nem precisa de anotar ou de tentar codificar, mas nós vamos tentar imaginar como é que são esses códigos aí para a gente ver que é diferente o raciocínio de um problema para o outro. Olha só, uma loja tem 15 clientes cadastrados e deseja enviar uma correspondência a cada um deles, anunciando um bônus especial. Faça um programa que leia o nome do cliente e o valor de suas compras no ano passado. Calcule e mostre um bônus de 20% se o valor das compras for inferior a R$1.000 e de 15% caso contrário. É um problema que você pode dar um pause nesse vídeo aí agora. Beleza. E pode pensar em como é que você resolveria. Qual que é o tchan aí, o pulo do gato desse problema? Saber que a loja tem 15 clientes. Então, você precisa de uma estrutura de repetição
que te permita ser executado, permita que seu bloco seja executado 15 vezes, independente das condições. Perceba que ela é contada? Agora, olha para esse outro exercício. Faça um programa que leia palavras digitadas pelo usuário e que, para cada uma delas, imprima a frase: você digitou a palavra X, e nesse espaço é a palavra. O programa deve repetir essas operações até o usuário digitar a palavra fim. O programa não deve imprimir a frase de resposta quando a palavra digitada for fim. Então, perceba que aqui eu já tenho que fazer um teste. Eu tenho que fazer um teste se o dado que eu tenho é o dado, a palavra que o cara deu. É o fim. Entendeu? Então, perceba que a linha de raciocínio agora não é contar mais, agora é de conferir. Entendeu? Aqui nós temos, então, dois casos de estruturas de repetição que vão virar códigos nos próximos vídeos. E ainda, a gente tem as repetições encadeadas, ou nested loops. O que são as repetições encadeadas? Elas são necessárias quando há um bloco de comandos cuja execução deva ser repetida para cada iteração de um outro bloco de repetição. Então, é quando a gente tem repetição dentro de repetição, for dentro de for, certo? E aí, olha esse exercício aqui agora. Faça um programa que mostre as tabuadas da multiplicação de todos os inteiros de 1 a 9. Dá um pause aí, dá uma pensada nesse probleminha. Ótimo, agora volta aqui comigo. Vamos pensar, para a gente fazer a tabuada, como é que é a tabuada do 1? 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até o 9. E a tabuada do 2? 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3. E a tabuada do 5? Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Perceba que a gente vai ter que fazer essa tabuada dos algarismos de 1 a 9. E para cada um deles, nós vamos ter que continuar multiplicando de 1 a 9. Então, a gente tem a estrutura primária de repetição e tem as repetições dentro de cada iteração das repetições. É essa ideia que faz o nosso código virar um código com estruturas de repetição encadeadas, umas dentro das outras. São os nested loops, ou os loops encadeados. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Isso aqui é o básico que a gente tem sobre estruturas de repetição. Tranquilo? E aí, para cada uma dessas estruturas, agora a gente tem um vídeo aí, pelo menos um vídeo que segue, para detalhar e com linha de código, para a gente ver essas estruturas funcionando. São estruturas que vão nos acompanhar em basicamente todos os códigos daqui para frente. Só em situações específicas é que a gente não vai usar aí uma estrutura de seleção e uma estrutura de repetição, que são esses dois últimos tópicos que nós vimos aqui nos vídeos. Beleza, pessoal? Então, se liga aí nas próximas videoaulas e valeu por assistir!